Olá, bem-vindos ao nosso Deep Dive de hoje. Então, a gente vai mergulhar num conceito pedagógico que, olha, realmente muda o jogo no ensino de português. A visão de Schnolly e Dawes sobre gêneros do discurso. Oi, exatamente. A nossa faísca inicial, assim, veio da análise de uma questão de um PSSS. Sabe, um processo seletivo simplificado aqui de São Paulo. Mas o nosso objetivo aqui é ir bem além da questão, né? Com certeza. A gente quer desempacotar a ideia central de que o gênero é um instrumento. Por que que isso é tão transformador para quem ensina e para quem aprende? Olha, é uma ótima pergunta. Essa perspectiva, que ficou bem conhecida aqui no Brasil com o livro Gêneros Orais e Escritos na Escola, ela meio que desloca o foco, sabe? Como assim? Em vez da gente ver o gênero só como uma categoria para classificar texto, tipo, isso é receita, isso é artigo de opinião, Schnully e Dawes convidam a gente a ver o gênero como uma ferramenta cultural mesmo. Ferramenta cultural. Isso. E a ideia-chave, que era o ponto central da questão que você mencionou, é que o gênero funciona como um mediador da atividade do sujeito. Essa é a sacada. Certo, um mediador. Então não é só ensinar a forma do texto, as características. É mais como equipar o aprendiz com um jeito de agir no mundo, usando a linguagem. Exato. E como que essa ideia de mediação funciona na prática? Eu sei que tem uma ligação forte com o Vygotsky, né? Precisamente. A influência de Vygotsky aqui é central. Ele dizia que nosso pensamento, nossa ação, tudo isso é mediado por instrumentos. Instrumentos, tipo... Tanto físicos, sei lá, um martelo, quanto psicológicos, semióticos, como a própria linguagem, né? E para esse Schnolly e Dawes, o gênero do discurso é um desses instrumentos semióticos, só que mais complexo. Ah, entendi. Ele não é só um molde, assim. É uma ferramenta que foi desenvolvida culturalmente, que ajuda a gente a organizar a nossa linguagem e a nossa ação para poder interagir em situações sociais específicas. Entendi. Então, o gênero como ferramenta. Aquela análise que a gente usou como ponto de partida, ela tinha uma analogia boa, né? Comparando o gênero a um martelo para pregar. Isso, essa analogia ajuda bastante. Se a gente aplicar isso quando ensinamos, sei lá, a escrever um e-mail formal, o que a gente está fazendo de verdade, olhando por esse lado? Exato, vamos pensar nisso. Ensinar a escrever um e-mail formal não é primordialmente sobre as regrinhas de etiqueta digital ou o vocabulário X ou Y, embora isso faça parte, claro. Tá. É fundamentalmente sobre dar uma ferramenta para a pessoa poder fazer uma ação social. Pedir uma informação do jeito certo, se candidatar para um emprego, fazer uma reclamação. O aprendiz se apropria desse instrumento, que é o gênero e meio formal, para agir com a linguagem naquele contexto específico. A forma está ali para servir à função social, entende? Nossa, isso realmente dá outra cara para o ensino de escrita, de oralidade. Faz todo sentido. Pois é. Imagino que essa visão bate de frente com umas abordagens mais tradicionais. A análise da questão deve ter falado de uns erros comuns, né? Quais são as ciladas que a gente tem que evitar quando pensa em gênero? Sim, sim. A análise apontava isso, e são uns mal-entendidos bem frequentes. Uma armadilha é ver o gênero só como um tecnicismo, sabe? Um conjunto de regra fixa que limita a pessoa. Ah, tipo uma fórmula. Isso. Outra é tratar como se fosse uma tipologia antiquada, algo parado no tempo, desconectado das práticas sociais reais que, poxa, estão sempre mudando, né? Verdade. Essas visões perdem o principal, a funcionalidade, o dinamismo dos gêneros. Eles são práticas sociais que usam a linguagem como meio. Eles só fazem sentido quando a gente se apropria deles e usa para interagir. Faz todo sentido mesmo. Reduzir o gênero a uma lista de características ou um modelo engessado tira todo o potencial dele como ferramenta para a gente agir e interagir socialmente. Então, se a gente fosse resumir a essência dessa abordagem para quem está ouvindo a gente, quais seriam os pontos, assim, cruciais? Olha, eu destacaria uns 3 pontos principais. Primeiro, o gênero é um instrumento cultural, uma ferramenta para a gente agir usando a linguagem. Certo. Instrumento. A função dele é mediar a atividade do sujeito, ele conecta pensamento e linguagem e ação social, e aí tem a clara inspiração em Vygotsky, né? Mediação.
O objetivo de ensinar gêneros é capacitar os aprendizes para participar de verdade das diversas práticas sociais que usam a escrita, a leitura, a fala. O foco tem que ser na função, no uso e não só na forma pela forma. Nossa, essa perspectiva tem um impacto direto na sala de aula, né? Muda o foco de identificar as partes de um conto para como é que a gente usa um conto para entreter, para refletir, para criticar. O objetivo vira capacitar para a ação social pela linguagem. Exatamente. O foco passa a ser desenvolver as capacidades de linguagem que a gente precisa para agir em situações reais de comunicação. E isso exige trabalhar os gêneros na sua complexidade, pensando no contexto, na finalidade, com quem a gente está falando. É muito mais rico. Sem dúvida. E pensando nisso tudo, e considerando que os gêneros são instrumentos culturais dinâmicos, é só a gente ver a velocidade com que as formas de comunicação digital aparecem, mudam, se ajeitam. Pensa na transição da carta para o e-mail para as mensagens instantâneas hoje. Nossa, isso aí levanta uma questão fascinante, né? E um desafio enorme para a educação, você não acha? Totalmente. Qual seria... Se os gêneros são essas ferramentas que estão sempre evoluindo, se adaptando às necessidades sociais, tecnológicas, como é que a gente pode preparar os aprendizes de hoje para manejar bem os instrumentos linguísticos que, sei lá, talvez nem existam ainda, mas que vão ser cruciais para eles participarem das práticas sociais lá no futuro? Excelente pergunta para a gente deixar no ar, né? Para provocar uma reflexão. Reconhecer os gêneros como ferramentas dá uma base muito sólida, mas esse desafio da adaptação constante ele continua aí. Continua, é um trabalho contínuo.